Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não boa madrugada, amigos e amigas, amigues, inscritos e inscritas no canal Abia Yala, isto é, Comunicação Popular, Nômade e Pluriversal. Hoje, como bem já vinha colocando em alguns grupos e em contato com alguns comunicadores, educadores, hoje eu tenho o privilégio de estar com o professor Francisco Leonan Gomes, professor, foi coordenador do aperfeiçoamento pedagógico da TV Maranhão, formado em teologia e filosofia em Pernambuco, né? Ele concluiu esses cursos, né? Faz parte ou fez parte da coordenação das equipes dos movimentos de educação de base em Sobral e Fortaleza e no estado do Ceará, também até ser admitido na época da ditadura, ainda nos anos 70, né, ele foi demitido. Ele também fez curso de teleeducação em rádio, cinema, TV, radialista profissional, foi diretor das rádios Educadora, Gurupi e Timbira do Maranhão, secretário de Educação dos municípios de Croatá, Poranga e Guaraciaba do Norte, no Ceará, o terra natal do professor, né? Membro do Conselho de Educação do Ceará, coordenador de alfabetização da Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Enfim, o currículo dele é bastante extenso, muito interessante. Tem vários livros publicados que o professor, durante sua explanação, fará mostras, né, de algum dos seus livros. Inclusive, eu vi aqui no contato pela rede LinkedIn, onde tem também sua página, com os livros que tem uns títulos bastante interessantes, né? Que a partir de vivências e experiências que o professor tem tido em todos esses anos. Professor, boa tarde. Um prazer tê-lo aqui no canal, né? Muito bom, um privilégio, né? Para quem está aqui tentando alavancar novos paradigmas dentro da área educacional, se baseando, inclusive, nas teorias e práticas freiranas, né, do grande educador Paulo Freire, conhecido praticamente no mundo inteiro. Em conversa informal com o professor, já esteve em vários outros lugares, né, tanto do Brasil como do mundo, inclusive na África. E eu gostaria que o professor se apresentasse, comentasse um pouco sobre sua trajetória, e também sobre sua história e suas vicissitudes em função dessa grande disciplina, dessa grande matéria que se chama educação, e que hoje está sendo discutido, né, inclusive com o novo governo, está sendo discutido quais serão esses paradigmas, né, que vão promover essas mudanças dentro da área educativa, pedagógica, didática, e como tem sido essa aproximação e essa proximidade com a população do Ceará, principalmente a população mais que precisa de maior atenção na área educativa. Professor, fique à vontade. Muito boa tarde, um prazer. Deixo com você aqui. Boa tarde, Rodrigo. É um prazer poder estar aqui atendendo ao seu convite nesse programa que me atraiu bastante o título Visibilidade Indígena. Para muita gente, ainda hoje, em alguns lugares, acham que índios são uma espécie em extinção, ou então já extinta. Poucas pessoas que pensam assim, mas há os que pensam assim. E não se dão conta da importância que os indígenas têm para o nosso país, né, para o mundo, pela história que representaram e que representam. É tanto que hoje nós temos
a felicidade de ter uma ministra indígena no governo do presidente Lula, não é? Isso é muito importante, muito relevante. Eu gosto muito dessa área, por isso que eu digo que é um prazer de estar aqui conversando. Hoje eu sou aposentado, trabalhei 55 anos em educação, em várias áreas, mas sempre na educação. E acredito que esse é o caminho para a gente mudar o rumo das coisas, pela educação. Eu tive o privilégio de estudar no seminário para ser padre durante 14 anos, sendo 7 anos no seminário de Sobral e depois 6 anos, 7 anos no seminário de Olinda, em Recife, num período em que o Seminário Regional do Nordeste de Olinda, onde eu fui fazer filosofia e teologia, transformou-se num polo universitário de alta relevância em Pernambuco, porque esse seminário reuniu as grandes autoridades intelectuais de Pernambuco, dentre eles alguns que são conhecidos mundialmente, como o professor Ariano Suassuna, de quem fui aluno no curso de filosofia da disciplina estética, o professor Paulo Freire, que era uma das pessoas que frequentava o nosso seminário de Olinda, e tantos outros nomes lá de Pernambuco. Então, eu tive esse privilégio de contar com a convivência com essas pessoas que me ajudaram a formar um pensamento mais voltado para as necessidades populares. Paulo Freire, por exemplo, criou o movimento de cultura popular. Em Recife foi uma grande inovação naquela época, que valorizou a cultura popular, aquilo que era vindo do povo, porque nós somos oriundos de uma cultura elitista, só quem sabe são aqueles que estudaram, que leram, que ascenderam a um curso superior. E Paulo Freire nos fez voltar e valorizar a cultura popular. Então, ele exerceu uma grande influência, e depois, talvez até por influência dele, eu fui convidado para o movimento de educação de base em Sobral, quando eu desisti de prosseguir no caminho do sacerdócio. Então, eu fui trabalhar no MEB, Movimento de Educação de Base. E o que era isso? Era uma atividade desenvolvida pela Igreja Católica, cujo objetivo era alfabetizar jovens e adultos pelo rádio, seguindo uma experiência iniciada em Sutatenza, no interior da Colômbia, pelo padre Joaquim Salcedo, que eu conheci lá nessa mesma cidade, no ano de 1971. Então, esse trabalho do rádio era porque não havia quem alfabetizasse adultos no interior dos municípios do Norte e Nordeste. E a Igreja Católica Brasileira, do Brasil, a CNBB, trouxe essa experiência e fez uma parceria com o governo federal e conseguiu uma estação de rádio para cada diocese do Norte e Nordeste, com o objetivo de alfabetizar adultos. Então, isso era feito através do MEB. Era um trabalho assim fantástico, encantador, que para mim talvez tenha sido a mais importante universidade, a melhor experiência, porque foi onde eu tive um contato direto com as populações da zona rural, aquelas populações que nunca tinham tido a oportunidade de estudar. Então, comecei trabalhando no movimento de educação de base, primeiro em Sobral, depois em Fortaleza, onde a gente foi aperfeiçoando a nossa forma de comunicação à distância. Então, foi uma experiência extraordinária. Nós éramos, para você ter uma ideia do alcance do nosso trabalho, Ludwig, nós éramos ouvidos e debatidos, os nossos programas, por mais de 300 comunidades rurais aqui da Arquidiocese de Fortaleza, de localidades as mais distantes, mas onde a Rádio Assunção Cearense tinha uma boa penetração, e no horário de 6 às 6h30 da noite, nós tínhamos um programa chamado A Escola em Sua Casa. Então, nós desenvolvemos uma metodologia
que se aproximava muito do linguajar das pessoas do campo. E aí foi o grande segredo, a comunicação. Aquela comunicação que a pessoa que nos estava escutando entendia, no linguajar que ele entendia. E então eles foram se empolgando com aquilo que a gente dizia nos programas, que eram pequenos cursos de duração de 40 programas, mas assuntos muito relacionados à vida das pessoas que nos escutavam. Então, foi esse. Primeiro, a gente criou um curso sobre agricultura, depois criamos um curso de higiene e saúde, depois criamos um curso de sindicalismo rural e, finalmente, um curso de cooperativismo. E esses cursos a gente fazia da seguinte forma: na segunda-feira era um programa com dois locutores, uma voz masculina e uma voz feminina, e na terça-feira o mesmo conteúdo voltava ao ar pela voz de personagens que éramos nós mesmos, fazendo uma novelinha sobre o assunto do dia anterior. É como se nós estivéssemos na nossa comunidade rural, que nós denominamos de Riacho Seco, e lá os moradores daquela comunidade conversavam sobre o assunto do dia anterior. Isso foi o grande segredo, porque eles se sentiram muito próximos dos personagens. Então, os personagens se pareciam muito com eles pelo linguajar. E o conteúdo, não havia uma preocupação assim com a forma, mas com o conteúdo, para que eles entendessem. E a isso foi havendo um encantamento e aumentava cada dia mais a quantidade de grupos que se organizavam para escutar. Não havia um orientador, não havia um professor lá naquela turma, era uma pessoa de maior liderança naquela zona rural, naquela cidade, naquela comunidade, e aqui nós repassávamos um rádio, que só pegava aquela emissora, a Rádio Assunção, e todos os dias, naquele horário, eles se reuniam em algum lugar, podia ser em um alpendre, podia ser numa escola, podia ser numa casa de farinha, podia ser até numa igreja, e eles se reuniam lá para escutar o rádio, e logo depois, como as nossas aulas conduziam, a gente conduzia para um debate. Terminava a aula sempre com uma questão que eles iam discutir sobre ela. Então, isso gerou uma admiração muito grande. E aí foi aumentando. Nós tínhamos mais de 300 comunidades que nos escutavam, comunidade de 15, de 5, de 10 pessoas, de 12 pessoas, e que nos escreviam com frequência. Para você ter uma ideia, quando a gente começou, a gente recebia umas 5 cartas por semana. À medida que o programa foi sendo bem aceito, nós passamos a receber 5 cartas por dia, 10 cartas por dia, e houve um momento que a gente chegou a receber 100 cartas por dia, de comunidades que tinham dificuldade de escrever e muito de mandar também. Mandar lá do interior do Ceará, aqui da Arquidiocese de Fortaleza. Então, a primeira experiência de trabalho foi essa, que deu um resultado extraordinário que ainda hoje a gente sente o resultado. Eu acho até que nós lançamos, naquele tempo, a semente para o que hoje faz o MST, esse brilhante trabalho que contribui com o Brasil inteiro, né? Então, e depois eu tive a oportunidade em 71, esses programas de rádio despertaram muita curiosidade das pessoas da zona rural, mas também despertaram curiosidade da Polícia Federal. Então, a Polícia Federal começou a nos assistir e começou a exigir uma série de coisas dos nossos programas. Uma delas, a gente só podia apresentar o programa na rádio depois que viesse carimbado pela Polícia Federal. E era feito tudo ao vivo. Então, a gente tinha que dizer, no início do programa, este programa foi liberado pela Polícia Federal para este horário. E só então a gente começava a ler o texto, tudo ao vivo, nada, não tinha as condições técnicas para fazer programa gravado. Então, foi uma experiência extraordinária, mas que a Polícia Federal começou a perseguir, até que um dia, num curso que nós estávamos dando sobre cooperativismo, uma pessoa, aí nós mostramos o cooperativismo no mundo, na segunda-feira.
Na terça-feira, os personagens conversando, quando se falava do cooperativismo na Rússia, e aí um dos personagens saiu do texto e disse: Ah, se eu morasse nesse país. Então foi o suficiente. No dia seguinte, eu fui intimado à Polícia Federal, que eu era o coordenador, para explicar quem tinha falado aquela palavra. Aí eu me fiz de ingênuo, naturalmente. Eu disse: Não, não sei não, doutor. Se eu soubesse, eu diria, não tinha problema nenhum. Mas aí ele insistiu se eu não fazia parte do programa. Eu disse: Fazia parte do programa? Eu não sabia quem tinha dito, eu sabia não. Eu presto atenção só à minha parte de ler e tal. E, para surpresa minha, ele abriu um armário atrás dele e mostrou, e ligou um gravador, que era uma coisa rara naquela época, e mostrou. Estava exatamente quando a pessoa estava dizendo assim: Ah, se eu morasse nesse país. E ele perguntou: De quem é essa voz? Eu disse: Eu não sei. Para sorte minha, o gravador estava lento. Então, eu disse para o advogado delegado, que era o doutor Laudelino Coelho, eu disse: Doutor, eu não posso distinguir aí, porque eu não sei se é voz masculina ou voz feminina, o gravador está lento, aí eu não vou acusar ninguém, não. Se eu soubesse, eu diria, não tinha problema nenhum, não, e tal. Ele me liberou e tal. Aí depois fizeram uma reunião com os bispos do Brasil e botaram essa gravação para provar que o MEB, o Movimento de Educação de Base, estava cheio de comunista. E assim foi desarticulada a equipe do Rio de Janeiro, que era onde ficava a sede do MEB, e aqui eu fui demitido junto com outro colega aqui e uma professora lá de Crateús. De modo que assim a gente desarticulou a nossa equipe, porque os demais companheiros ficaram muito desmotivados para continuar o trabalho. E tive que ir embora para o Maranhão, porque aqui no Ceará eu não podia arranjar onde trabalhar. Ninguém ia arranjar emprego para um professor demitido por ser comunista. Então, eu tive que ir embora para o Maranhão e lá passei 20 anos. Mas lá logo que eu cheguei, eu fui trabalhar na TV educativa, que era a primeira TV educativa do país, no ensino fundamental, e foi uma experiência extraordinária, porque nós ajudamos a implantar a filosofia de Paulo Freire na TV. Então, como eu havia recentemente publicado aqui um livrinho sobre dinâmica de grupo, aí quando eu cheguei lá, ele perguntou se no Ceará alguém trabalhava com dinâmica de grupo, eu mostrei o livro e logo a gente foi trabalhar na capacitação dos professores da TV educativa. E aí foi uma entrada muito positiva. Depois eu tive que sair da TV educativa por causa da perseguição da própria Polícia Federal. E aí eu fui trabalhar em outras coisas. Montei uma agência de publicidade como forma de sobreviver. Até a coisa melhorar e eu voltar para dar aulas em cursos da própria universidade. E assim eu passei 20 anos lá no Maranhão. E voltei para o Ceará para, para ser secretário de Educação num pequeno município recém-emancipado, que foi Croatá, na Serra da Ibiapaba, o município que foi emancipado de Guaraciaba do Norte. E lá foi que eu voltei assim como um grande desconhecido aqui para o Ceará, porque eu tinha passado 20 anos fora. Então, no auge dos movimentos políticos, eu estava fora. Então, eu não conhecia as pessoas que eram as lideranças políticas daquela época. Eu voltei para ser secretário lá no interior. Se você quiser fazer alguma pergunta até aqui, porque eu acho que eu já falei muito por enquanto. Sim, professor. E uma das coisas bem que nós tínhamos comentado numa conversa informal, né? Como a figura do filósofo, educador Paulo Freire, embora tão demonizado aqui por alguns setores da sociedade, né, da sociedade brasileira, ele lá fora tem muito mais ressonância, ou maior eco. Por que, o professor, por que você acha que existe isso ainda contra a figura de Paulo Freire sendo um ícone, né, dentro do que tange a filosofia da educação? Quais seriam as características que fazem com que esses grupos neguem os saberes, né, os conhecimentos que ele
transmitiu para que os futuros educadores, educadoras, pedagogos, pedagogas possam continuar nessa esteira filosófica dentro desse âmbito? Olha, eu entendo que há várias razões para uma rejeição ao professor Paulo Freire. Uma delas, e a principal, que eu acho, é porque a filosofia de trabalho dele é aquela que conduz as pessoas a pensarem, a refletirem. E ao pensar e ao refletir, a pessoa começa a ver o que aos olhos dos patrões não deviam ver. E, e isso também acontece em relação até à própria sala de aula. Todas as escolas praticamente têm escrito lá numa parede uma ou duas frases de Paulo Freire. Mas acontece que Paulo Freire não chega à sala de aula, à parte prática, né? Por exemplo, você vê escrito lá na parede, que é aquela frase famosa de Paulo Freire: não há saber mais nem saber menos, há saberes diferentes. Isso tem uma aplicação prática importantíssima. No entanto, parece que a maioria não entende ou faz de conta que não entende e não leva isso à prática na sala de aula, criando oportunidade para que os alunos tenham chance de opinar, de participar, de contar suas experiências, as suas histórias, as histórias de suas comunidades. Então, a metodologia tradicional fica se repetindo, porque também há um certo preconceito de que o professor sabe e o aluno não sabe, né? E eu fiz, ao longo do tempo, exatamente o contrário. Como secretário de Educação no município de Curatá, eu comecei fazendo tudo diferente. O prefeito que me havia convidado, eu não tinha a menor aproximação com ele. Ele apenas me perguntou, me disse que queria que eu fosse secretário de Educação, o convite, porque tinha ouvido um discurso meu e achou que eu entendia muito de educação. E eu disse para ele, eu disse, olha, eu vou voltar para São Luís, daqui a 2 meses eu volto, daqui a um mês eu volto e a gente conversa. A ideia é muito boa, interessante, mas eu não vou lhe fechar agora, não. Daqui a um mês eu volto. Quando eu voltei, eu disse para ele, olha, eu topo ser secretário de Educação em duas condições. Primeiro, que o professor seja valorizado como pessoa e pelo seu salário. E naquela época, sabe quanto ganhava um professor? Na maioria dos municípios aqui do Ceará, o equivalente a 10% do salário mínimo. Naquela época, o salário mínimo era R$ 120, suponhamos. Mas era 120, não me lembro hoje se era cruzeiro ou real. Acho que era real já. E o salário do professor era R$ 12, 10%, uma cédula de 10 e uma de 2. Né? Então, eu disse para o prefeito que só viria se o professor fosse valorizado. E a segunda coisa era que o político não se metesse na educação, não quisesse dar opinião sobre a educação, respeitasse o trabalho técnico que estava sendo feito. E ele concordou. E assim nós fizemos. E o município era recém-emancipado, então eu trouxe logo um projeto para que a gente envolvesse a comunidade no planejamento do município. E ele apoiou a ideia, e na primeira semana da administração, nós realizamos um seminário com representantes de todos os segmentos do município, de todas as localidades, de todos os distritos, durante um final de semana, um sábado e um domingo, para que aquela comunidade dissesse como é que via a comunidade naqueles aspectos da educação, da saúde, da infraestrutura, e, num segundo momento, como gostaria que fosse no novo município que estava se instalando. E aí foram muitas as ideias, nós adotamos uma metodologia de dinâmica de grupo, onde todos participavam, ninguém ficava calado, todo mundo tinha chance de dar a sua opinião. E aí fomos construindo com eles as ideias para o município. Então, surgiram muitas coisas interessantes. Uma delas, proposta por uma das pessoas participantes, pediu por que a gente não mudava o calendário escolar. Porque quando mais eles precisavam da mão de obra doméstica, as crianças tinham que sair de casa para estudar.
E, ao sair de casa, elas se expunham a pegar chuva, molhar caderno, molhar roupa, atravessar rio, etc. Então, eles propuseram que a gente mudasse o calendário escolar. E então, foi o primeiro município a mudar o calendário escolar, talvez no Nordeste, nós adaptamos o calendário escolar ao calendário agrícola. Então, as aulas só começavam no mês de maio, quando as crianças já tinham dado a colaboração em casa e quando já tinha passado o inverno. E a gente entendeu que uma criança em idade escolar, com 5 anos, ela tinha condições de até levar uma comida para um trabalhador, podia dar uma ajuda em casa. Outros mais velhos já podiam dar outras contribuições. Então, foi o primeiro município a mudar o calendário escolar, foi o primeiro município a realizar concurso público por sugestão da comunidade para selecionar as pessoas que iam trabalhar no município, os professores, os demais servidores, merendeiras, etc. Foi o primeiro município a criar a sua própria Secretaria de Educação, porque em todo lugar era um negócio chamado assim, disforme, era órgão municipal de educação, uma coisa assim, sem estrutura, só um amontoado de gente trabalhando por uma coisa que não tinha clareza nenhuma de objetivo. E, a, e aí nós criamos a Secretaria de Educação, com o setor administrativo, com o setor pedagógico e com o setor que eu chamei naquele tempo a coordenação de extensão, de fazer articulação entre a escola e a comunidade, né? E a outra coisa importante que foi o primeiro município do Ceará ou também do Nordeste a pagar salário mínimo para o professor. Então, aquelas pessoas passaram de ganhar R$ 12 para R$ 120. Então, isso foi uma mudança assim, extraordinária e, e isso chamou a atenção. Então, aquela mulher, a professora da zona rural, passou a ser a pessoa que mais recebia dinheiro naquela comunidade, né? Então, ela mexeu com a autoestima dela. Trabalhar na educação era uma coisa importante, valorizava o que ela fazia. E eu me prevaleci disso, da elevação da autoestima, para encaminhar uma metodologia diferente baseada no pensamento de Paulo Freire. Então, por exemplo, a seleção do pessoal, a capacidade de professores, era feita em duas partes. Primeiro, um teste de conhecimentos, no nível que as pessoas podiam, quer dizer, era 99% dos professores só tinham a quarta série. Então, tinha 6 pessoas que tinham nível médio. E pronto. Era com essas pessoas que eu tinha que trabalhar. Então, nós demos um treinamento no nível de quarta série, de oitava série e de nível médio. E já fomos nessa capacitação por área, treinamos. Um final de semana era português, outro final de semana era matemática, outro final de semana era história, outro era geografia, ciências e assim por diante. Era uma forma de rever os conhecimentos que eles tinham que dar na sala de aula. E, ao mesmo tempo, fomos adotando uma metodologia de muita participação. Assim, eles participando daquela construção do conhecimento e exercitando a metodologia para, posteriormente, aplicar na sala de aula. E isso deu um resultado extraordinário, porque a empolgação dos professores superou as limitações deles, eles conseguiram superar as limitações com a empolgação, com a motivação. E aí, então, os nossos alunos saíam das classes de alfabetização, que então existiam, sabendo ler e escrever. Coisa que hoje, às vezes, a gente vê uma criança chegar à quarta série sem saber ler e nem escrever, né? Então, a gente foi trabalhando isso aí com muita participação. A própria escolha dos diretores de cada escola, a gente fazia com os professores. Eu ia em cada comunidade, reunia os professores, antes de começar o ano letivo, e perguntava quem era que eles escolhiam para ser o coordenador da escola. Então, eu escolhia, era aquele. O que eles escolhiam, a gente respeitava democraticamente a vontade da maioria, né? Então, foi uma experiência extraordinária. Então, nós já tivemos aí a mudança do calendário escolar, a mudança do salário, a mudança da metodologia, a mudança na seleção de diretores, sem a interferência de político, de vereador, de prefeito. De prefeito,
ele mesmo sabia que não ia interferir, porque desde o começo a gente havia conversado. Então, foi uma experiência extraordinária que deu uma projeção muito grande ao município de Croatá, porque foi o primeiro a fazer isso, essas coisas diferentes. Eu fazia um pouco até às escondidas, eu não tinha nem muito interesse, receando assim as críticas, os comentários negativos e até as forças externas que pudessem interferir naquela experiência que a gente estava construindo. Isso deu um resultado muito grande. Nós não tínhamos como fazer a formação de professores, porque a faculdade só existia em Sobral, que era na UVA e tinha um número limitado de vagas, né? E os nossos professores não tinham condições de fazer, porque não tinham preparo para isso. Então, depois disso, eu terminei em Croatá em 92, fizemos um negócio extraordinário. Você não conheceu aqui uma professora chamada Luísa de Teodoro, que era uma professora que, no âmbito do Ceará, equivalia ao Paulo Freire, com aquelas mesmas ideias. Então, ela era autora de uma cartilha, a cartilha da Ana e do Zé, que, que era usada no todo o Ceará. Mas, quando eu cheguei lá em Croatá, eu vi que as crianças não sabiam ler. Com 5 anos, com a mesma cartilha, ele não aprendeu nada. Então, eu desconfiei que fosse a metodologia que não tivesse sido entendida, porque era uma cartilha com o método de Paulo Freire que estava sendo usada como aquele método da cartilha de ABC tradicional. Então, eu contratei 2 professoras para dar uma capacitação conforme a minha orientação pedagógica para os professores, que fosse com ênfase na participação dos professores. E o que foi que aconteceu? Sobre o uso daquela cartilha. Foi o que aconteceu. As mesmas crianças, os mesmos professores, a mesma cartilha, depois dessa capacitação, com 6 meses, as crianças sabiam ler e escrever. As mesmas que tinham passado 5 anos. Né? Isso que significa o quê? Que é possível a gente fazer um trabalho diferenciado, que satisfaça, que dê prazer, que as crianças aprendam sem grandes custos, só com ideias, sabe? E vontade. Então, mas os professores viram que a gente, além de ter a vontade, a gente fazia um acompanhamento, a gente ia às escolas, não havia nenhuma relação de autoritarismo, pelo contrário, tudo na base do diálogo, da pergunta, da participação. Isso entusiasmava os professores. Eles levavam aquele entusiasmo para a sala de aula. E os alunos assimilavam aquele entusiasmo e faziam diferente. Então, no caso da cartilha da Ana e do Zé, ela fez uma revolução na cabeça dos professores e das crianças, porque elas passaram a aprender em 6 meses. E aí nós aproveitamos essa motivação e transformamos o desfile do dia 7 de setembro, que toda escola faz, todo município faz, que é o Dia da Pátria, numa homenagem à professora, que era a autora da cartilha. E discutimos com os professores como seriam as várias alas, isso inspirado nas escolas de samba do Rio de Janeiro, que pegam um tema e desenvolvem, né? Então, nós pegamos o tema da cartilha da Ana e do Zé e transformamos em várias alas, a ala da família da Ana e do Zé e tal. Até os professores desfilaram nesse dia. E nós convidamos a professora Luísa, a autora da cartilha, e ela foi lá no município, a gente mandou buscar aqui em Fortaleza, e ela foi. E nós fizemos do desfile uma homenagem a ela. E ela fez uma revelação lá no final do discurso, e eu tenho tudo isso gravado em vídeo, que o sonho que ela sempre teve para o país, de uma escola participativa, que uma comunidade participasse, que os pais participassem e tal, o grande sonho que ela tinha, ela foi encontrar ali, naquela cidade de Croatá, né? Então, foi um elogio assim, extraordinário para nós, quer dizer, que nós estávamos realizando, de fato, a educação transformadora, a educação participativa. Então, depois dessa experiência de Croatá, eu passei 6 meses no município de Poranga, onde a gente fez também um seminário com a população, e depois eu fui convidado para Guaraciaba do Norte, que é a minha cidade, e fui numa circunstância
assim, sui generis. Eu havia sido o coordenador da campanha que havia perdido a eleição, e o prefeito que ganhou me convidou para ser o secretário de Educação, né? Eu fiquei receoso porque eu tinha sido contra e tal, e sempre uma campanha política deixa algumas, alguma dificuldade de comunicação, de relacionamento. Mas mesmo assim, ele me insistiu, e ele era de uma pessoa de poucos estudos, era um agricultor. Ele pelejou até que um dia ele chegou na minha casa aqui em Fortaleza e disse: Olha, eu tenho sofrido muito por saber pouco, e eu não quero isso para o meu povo, e quem vai me realizar isso é você. Eu fiquei sem argumentos para. Então, fui lá ser secretário, ele fez uma festa monumental lá para me receber, maior do que a festa da posse dele. Aí nós fizemos um trabalho, desde logo, envolvendo a comunidade. Eu fiz um levantamento da evasão escolar, que era o grande mal naquela época, em todas as escolas, isso em 93. Professor, Aí, vamos para uma segunda parte, devido ao tempo sim, do Zoom, sim, para falar depois, continuar com esse diálogo que está muito interessante. E vamos para a segunda parte, pode ser? tá ok. Pois tá bom, muito bem.